tema de hoje vai te ensinar muito. Por quê? Às vezes, as periferias importam. O que está à sua volta importa. Você foca tanto no principal e nem sabe que o que está em volta que vai te dar o descanso ou a proteção que você precisa por um tempo. Sabe do que eu estou falando? De Israel e Egito. Israel é a nação de Deus, mas Egito serviu de proteção, de descanso por algum tempo. Também foi inimigo por muito tempo. E hoje eu quero discutir historicamente, arqueologicamente, sobre a importância dos países periféricos de Israel. Uns são citados, mas não tiveram importância histórica. Outros mudaram a história de grandes personagens bíblicos, como, por exemplo, o Egito mudou a história completamente de Moisés. Né? Quero começar com um versículo que a gente separou aqui de Êxodo 4, versículo 12, que diz: Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Eu preciso voltar para o Egito e ver como estão meus parentes e como vivem o meu povo. Então, assim, você já foi 50 vezes ou mais? Pro Egito, Israel umas 40, pro Egito umas 20 e poucas vezes. Então, assim, é muita experiência. O Wesley foi também para Israel. Quantas vezes, Israel? Uma. Então, já é uma experiência. Não, mas eu fui com o Thiago Brunet. Aí, aprendeu tudo. E ainda encontrou o Rodrigo Silva lá. Sim. Então, eu ainda gravei um podcast como lá. arcanjo, eu pensei que ele também tinha ido visitar Maria. Não, mas é que aí ele aquilo que o Felipe fez foi trasladado. Foi trasladado. Sim. Mas o bom é o seguinte: quando a gente está com gente que entende, a gente aprende melhor e mais rápido. O podcast de hoje, não importa quanto tempo levar, vai fazer você aprender melhor e mais rápido coisas que fazem a diferença na sua vida. Né? Então, com a sua experiência, Rodrigo, eu quero entender o seguinte: os países que fazem fronteira com Israel, todos são citados na Bíblia e são importantes. Líbano, Síria, Jordânia E Egito. Mas o Egito, sem dúvida nenhuma, é uma história à parte na Bíblia. Né? De Gênesis e Apocalipse, o Egito aparece ali o tempo todo. Por que os outros países... Vamos começar pelos outros. Por que os outros países, na sua visão arqueológica, histórica, bíblica, não tiveram a mesma importância que o Egito? E depois me responde, por que o Egito? O Egito foi escolhido por Deus, é uma promessa bíblica, ou eles fizeram alguma coisa por merecer? Olha, é interessante que na história da humanidade, eu já tenho um elemento para responder à pergunta de vocês que levanta uma pergunta em si. Se Deus queria que Israel fosse o povo eleito, por que Israel não teve os começos que o Egito teve? Porque foi a segunda grande potência mundial, em termos cronológicos e até em termos de poderio mesmo. Porque você tem a origem da civilização na Mesopotâmia, que seria onde hoje é o Iraque, ali entre o rio Tigre e Eufrates. Então você tem a origem da civilização ali. Ali inventam a roda, os sumérios inventam a roda, inventam a agricultura, inventam a matemática, ou pelo menos descobrem a linguagem da matemática, inventam o comércio, inventam a cidade. Tudo isso foi inventado ali pelos sumérios. E é escrita, como eu falei, cuneiforme. Mas paralela a toda essa gama de invenções da Suméria, estou falando aí por volta de 3.500 a.C., você tem aqui do outro lado, para quem tiver com o mapa aí fica fácil, falei do Iraque, vamos pular agora para o Egito, sair da Ásia para a África, você tem ali no entorno do rio Nilo o surgimento de um novo povo que se autodenominava Kemet, que é o povo da Terra Preta. Que é interessante, que o nome Egito não é um nome que os egípcios se davam, esse nome veio dos gregos, a Egiptos. Os gregos que chamavam o Egito, assim como, por exemplo, quem chama a Holanda de Holanda somos nós, porque muitos lá se chamam de Netherlands, né? Então, quer dizer, Egito não é o nome que os egípcios chamavam, é Kemet, a terra da Terra Preta. E depois eles tiveram o Alto e o Baixo Egito, e ali eles inventaram a escrita também, que era a forma hieroglífica. A segunda invenção da escrita, quase paralela aos sumérios, foram deles. E eles também inventaram outras coisas, como os canais de água do Nilo para abastecer a agricultura, e se tornaram uma superpotência. Muita coisa da medicina também. Muita, nossa. O embalsamento. Você falou embalsamamento, foi até uma das menores. Mas, por exemplo, nós temos evidências que você tem 2 papiros egípcios de medicina. O papiro de Smith
e o papiro de... Eu vou lembrar o nome do outro. São dois... Esse nome Smith é o do camarada que fez a tradução. E estava na ponta da língua o segundo papiro. Ebers. Ebers e Smith. Esses papiros são documentos médicos que mostram que eles faziam, inclusive, lobotomia e trepanação. Caramba. E para quem não sabe, é uma cirurgia cerebral onde o sujeito sobrevive depois. E nós temos, inclusive, crânios com perfuração do Egito, crânios datados aí de 2000 a.C. aproximadamente, mostrando que a pessoa teve uma intervenção cirúrgica e sobreviveu. Como é que sabe que sobreviveu? Porque quando a pessoa morre por uma pancada na cabeça, o osso não se regenera. Mas se depois daquele buraco a pessoa fica viva por muito tempo, o osso vai se regenerando até se fechar. Então, pelo formato que o osso estava se fechando, os médicos falaram, essa pessoa aqui teve esse buraco feito intencionalmente, não foi um golpe, e a pessoa viveu tanto tempo depois ainda. Caramba. Eles tinham prótese para dente, para pés, fora as pirâmides, fora a arquitetura e tudo mais. Então era um país riquíssimo, riquíssimo. E onde é que eles entram no intercurso da história do povo de Deus? Eles começam a entrar ali já na história de Abraão. Quando Abraão vai... É a primeira vez que o Egito aparece na Bíblia, quando Abraão vai para lá. E o que força Abraão ir para o Egito? A mesma coisa que vai levar depois Jacó e seus filhos a fome em Canaã. Ou seja, o Egito era o celeiro de Canaã. Tanto é que ele é chamado na Bíblia também de o segundo Éden de Deus. Olha, é impressionante porque Abraão... Recentemente eu preguei uma palavra lá na conferência de Chino, né? Chamada Pare de Criar Problemas. Que basicamente foi sobre a história de Abraão. Foi como Abraão criou problemas depois que recebeu a promessa, né? Ele recebe a promessa em Gênesis 12 e depois começa a criar alguns problemas, do tipo, sai da tua parentela, ele leva Ló junto. Aí entra pro Egito e fala assim, não fala que é minha mulher não, Sarai, fala que é minha irmã, né? Vamos mentir. E aí começa a criar uma série de problemas. E a promessa está demorando, vamos ter então, Ismael, chama aqui a serva e vamos, sabe, os problemas que o ser humano vai criando, tentando alcançar o que Deus falou, ou seja, não é que ele é mau, não. Não é que o ser humano é mau, não. Ele quer o que Deus falou, mas quer do jeito dele. Basicamente é isso que fala a pregação. E Abraão foi ao Egito para testemunhar de Deus. E acabou dando um mau testemunho. Meu Deus, aí. Olha quando podia ter incluído essa Deus... na pregação. Vamos repregar. Olha quando o servo de Deus não cumpre a missão. Ele faz um estrago pior. O Faraó falou, poxa, você está querendo me fazer pecar? Forte isso. Faraó que o repreendeu. O Faraó teve mais moralidade que ele. Isso Quase aí. que eu durmo com a sua mulher. Exatamente. Forte, foi muito forte. Ou seja, às vezes, para você tentar fazer algo para Deus, você acaba prejudicando, né? Então, a primeira vez que o Egito surge foi aí quando Abraão vai buscar comida. Depois o Egito fica famoso para a gente que lê a Bíblia com o neto dele, né? Com o bisneto José, né? Jacó também, né? Já estava indo lá buscar comida, por isso que reencontra José. Então o Egito, na geração dos patriarcas, ele começou a ganhar uma força maior. Seria isso, biblicamente? Nesse mesmo período, talvez antes. Para ser cronologicamente exato, na época dos patriarcas, o Egito já era um país formidável. Por que eu estou dizendo isso? Vamos pegar o auge do Egito, que o primeiro faraó que unificou o Alto e o Baixo Egito foi Narmer. Narmer, por volta de 3.200 a.C. aproximadamente. O Narmer se tornou o senhor das duas terras. Quando eu falo Alto e Baixo Egito, entenda no sentido oposto. O Alto Egito é o sul e o Baixo Egito é o norte. Por quê? Porque a ideia é o rio Nilo. Ele nasce no sul e desemboca no norte, no mar Mediterrâneo. Então, seguindo o curso do Nilo, a parte baixa é o norte. E o grande desafio dos faraós, porque a princípio o faraó era apenas um líder local. Depois ele se torna o senhor das duas terras. E esse nome faraó em egípcio, Per-Raó, Per em egípcio é casa. Raó é o adjetivo grande. Então Per-Raó, a casa grande. A casa grande. E o faraó que morava na casa grande começou a ter o nome do seu palácio atrelado a ele. Seria mais ou menos, para não ficar confuso do pessoal entender, como você lê no jornal assim, a Casa Branca anunciou ontem
a Casa Branca, a casa não fala. Quando fala a Casa Branca divulgou Claro, o resultado do PIB americano, a Casa Branca quer dizer o presidente com todos aqueles que lhe dizem respeito. Vamos falar assim, olha, de acordo com os últimos dados que recebemos de Brasília, o Palácio do Planalto anunciou ontem. Isso. O Palácio do Planalto não falou nada, é o presidente que fala. Então, a Casa Grande, olha, a Casa Grande anunciou. Por isso que muitas vezes o nome do faraó não é citado. Assim, o faraó. Então, esse que eu falei, o Narmer, ele se tornou o senhor das duas terras. Por isso que ele usa duas coroas, do Alto e do Baixo Egito. Aí depois dele você tem vários outros faraós. Na quarta dinastia, da quarta para a quinta dinastia, foi o boom que o Egito cresceu e se tornou uma potência mesmo. Aí você tem, estou falando de 2300 a.C., é a época das grandes construções, como as 3 pirâmides lá, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Eu sempre tive essa curiosidade e eu tenho as respostas lógicas, por causa eu já fui no Egito algumas vezes, mas eu tenho certeza que essa curiosidade é a curiosidade de muita gente que está escutando agora. Jesus, quando foi passar sua infância no Egito, ele viu as pirâmides? Deixa eu explicar esse com certeza aqui, para explicar. Elas estavam lá. Elas estavam lá. É que a gente não sabe em que região do Egito Jesus esteve. Quem vai para o Egito, eles mostram lá um bairro copta e tem uma igreja lá, que eles dizem que é onde tem até uma pedra que Maria sentou para dar de mamar para Jesus, etc. E que ali havia uma comunidade judaica e Jesus teria ficado ali, perto do Cairo. Só que a Bíblia não diz onde Jesus poderia ter ficado e ele pode ter ficado em outros lugares. Por exemplo, um lugar muito propício para receber Jesus seria Alexandria. Eu trabalho com a hipótese, não é uma certeza absoluta, porque a Bíblia não diz isso, que Jesus pode ter ido com a família para Alexandria, porque Alexandria tinha 5 bairros. Dos 5 bairros, 2 eram só de judeus. Então, como você tem aqui em São Paulo o bairro Higienópolis, que tem muito judeu ali. Então eles tinham a Politeuma, que é o nome que dá para esse assentamento dos judeus em lugares gregos. Você fala, mas grego? Mas não era Egito? É porque a cultura grega helenizou, então, Alexandria, em homenagem a Alexandre o Grande, era uma cidade no Egito, mas de cultura grega. Eu acho que fazia mais sentido a família sagrada, Maria, José e Jesus, fugirem para ali a região de Alexandria, porque ali era um lugar onde os judeus, por estarem por demais helenizados, não iriam ficar preocupados com uma criança que estava ali, querendo saber de onde que ela vinha, porque eles já estavam tomados por um helenismo muito grande. Filon de Alexandria escrevia coisas ali que os mais conservadores não iam aceitar. Então, era um lugar mais seguro para Jesus ficar. Mas, como eu disse, isso é uma hipótese. A Bíblia não revela em que lugar do Egito eles estiveram. Lógico. Ou seja, existe uma outra curiosidade sobre as pirâmides, rapidinho. Aproveitando, desculpa, que eu não respondi. Então, se ele foi para Alexandria, não teria por que ver as pirâmides, porque não passa pelo Cairo. Exatamente, o trajeto seria outro. Se ele foi ali para perto de Heliópolis, aquela região ali, aí ele poderia ter visto, porque você está perto de Guissé, você entendeu? Aí poderia ser. Existe uma explicação arqueológica, técnica, para as pirâmides estarem de pé até hoje, já que a gente está falando de milênios? Na verdade, assim, algumas coisas concorreram para ajudar nesse sentido. Em primeiro lugar, o Egito, aquela parte ali de Guissé, não foi palco de tantas guerras. Exércitos passaram por ali. Mas como ali é uma região desértica, na época faraônica, um braço do Nilo chegava até perto das pirâmides. Tanto é que nós temos ali, vocês foram lá, vocês devem ter visto, ali embaixo da Esfinge tem ainda o canal que os barcos chegavam até lá. Mas hoje você vê que o rio Nilo, aquele braço secou, ele está quilômetros distante dali. Como era uma região desértica, exércitos que passavam ali, como o exército de Napoleão Bonaparte, por exemplo, não tinha ninguém para atacar. Uma das hipóteses que o nariz da Esfinge quebrou porque os soldados ficavam fazendo tiro ao alvo ali, mas é uma hipótese. Ninguém vai ficar atirando, gastando munição em pedra e areia. Então aquilo ficou preservado, essa foi uma razão. Não é como Jerusalém, que passou por mais de 38 destruições e reconstruções. Segundo, eram construções maciças, na areia, muito bem feitas. Muito bem feitos. O famoso Teorema de Pitágoras, não é de Pitágoras coisa nenhuma, porque os egípcios já aplicavam o Teorema de Pitágoras para fazer aquela base ali. Impressionante. Então, perdão, as pirâmides ficaram ali como as pirâmides de Machu Picchu, que também estão lá.
Peru. Tem construções lá no Peru que também estão lá, milenares. Dos astecas lá no Exatamente, México. no México. Então, foi assim. O que me impressiona também no Egito, já pra gente daqui a pouco entrar em Israel, é que você vai no Museu do Cairo, por exemplo, é como as múmias faraônicas estão preservadas. É assustador você passar milênios e você conseguir ver os detalhes do osso, ou seja, não ter desfeito. Eu digo isso porque um corpo humano em 5 anos se desfaz completamente. Dependendo de onde ele está. Porque aí você tem um somatório de duas coisas. Primeiro, a própria técnica de mumificação que eles tinham, que é extraordinário. E segundo, o clima seco do deserto. Você entendeu? O Egito é deserto. É quase que, se eu não me engano, 80% do território do atual Egito é deserto. 80% a 90%. Então, é um clima deserto, seco. Então, as coisas preservam mais. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos peças arqueológicas que vêm de Israel e que estão no museu. Ficaram milênios lá. Uma com inscrição. Eu tenho uma tigela com inscrição. Essa é do período bizantino e hebraica. Eu estou cuidando porque as inscrições estão apagando no Brasil. E por que lá não apagava? O Brasil tem um clima tropical úmido. Então tudo isso influencia. A mesma cerâmica que lá no deserto eu encontro sequinha, se eu for trabalhar com a cultura marajoara ou de alguma tribo indígena brasileira, ela vai estar quebradiça. Então, se você estiver no local certo, da forma correta, não é só no Egito. Nós temos exemplos de mumificação espontânea. Aqui na Argentina encontraram aquela menina mumificada em cima da cordilheira, ali nos Andes eles encontraram uma menina mumificada. Também lá no Líbano nós temos algumas pessoas mumificadas. São da Idade Média, é claro, por volta de 1200 anos depois de Cristo. Mas não sei, formidável, com a roupinha ainda, a roupa preservada. Então, eu acho que foi o somatório do clima com a preparação de mumificação que eles tinham. Agora, E essas histórias de... A gente tem muita teoria de conspiração de pirâmide, que os egípcios eram homens muito altos, tem até, jogam na internet aquelas imagens que... Os gigantes construíram. É, isso. Como que é isso? A armadilha também, a gente vê no filme Indiana Jones, isso existe mesmo? É teoria? você Como sabe é? que ele é arqueólogo, não é produtor de Hollywood, né? Pergunta de filme. O cara fazer pergunta de filme. Mas eu tô começando a assistir o último Indiana Jones. A gente tá com um arqueólogo e o cara tá falando do Indiana Jones. Realmente. Mas é legal, Ah, o porque a gente LM. vê o que tem na ficção e da arte. Eu sou fã do Indiana Jones. Mas com relação a... Vou começar de trás para frente. Armadilhas não há. Isso é mito. De alçapão que abre. A única coisa que há, de fato, não nas pirâmides, mas no Vale dos Reis, há inscrições que foram encontradas amaldiçoando quem abrisse ali para roubar os tesouros. Porque já havia ladrão de sepultura na época faraônica. Por isso que os egípcios pararam de construir pirâmides. Quarta e quinta dinastia, eles construíram pirâmides. A primeira foi a pirâmide de Sácara, que é a pirâmide escalonada. Depois eles fizeram outras. Depois eles viram que as pirâmides chamavam muito atenção e já havia roubo de joias naquela época. Então eles pararam de construir pirâmides e começaram a sepultar a pessoa no Vale dos Reis, onde eles faziam um buraco ali. Aí quando Howard Carter, em 1922, encontrou a primeira e única até hoje tumba não saqueada, de tantos faraós que já foram sepultados, a única tumba que os arqueólogos chegaram que não havia sido saqueada antes foi a tumba de Tutankhamon. Por isso que ele se tornou tão famoso. Ele era o mais pobre dos faraós. Mas, mesmo assim, tinha toneladas de ouro lá. E hoje estão expostas lá no Museu do Cairo. Então, quando ele abriu, ele viu lá a inscrição. Um cara que... Ele também sabia ler um pouco de hieroglíficos, o Howard Carter, que ele era fotógrafo e desenhista. Aí eles viram que lá estava dizendo que quem abrisse teria uma maldição. E depois começaram a morrer repentinamente todas as pessoas que entraram. O próprio Howard Carter. Mas assim, com paz de um mês começou a morrer um, depois 1 mês e meio começou a morrer o outro com os mesmos sintomas e tal. E começou também uma maldição da múmia. Até que um dia um cachorro também que estava ali morreu. Aí a pessoa, peraí, mas a maldição da múmia pegou até o cachorro. E quando foram fazer uma autópsia no cachorro, e também parece que em alguns ali, perceberam que o que os matou, agora a gente sai agora da lenda urbana para a realidade,
é que pelo fato do faraó ser sepultado com muitos materiais orgânicos, que eles colocavam comida, frutas, o próprio corpo, apesar de mumificado, exala cheiros e gases. Aquilo ali foi acumulando dentro do lugar fechado, hermeticamente fechado, sem entrada de oxigênio. Quando você abre, aquilo ali está uma bomba de gases tóxicos. Veneno. Você está entendendo? Então eles respiraram aquele gás, ele era inolor, inolor, ele era inolor, respiraram aquilo, mas trouxe problemas e eles morreram em virtude disso. É a única coisa que temos. Fora isso, não há nada de passagens secretas. E a questão dos gigantes, hoje há muitos experimentos de como eles construíram as pirâmides, e a dificuldade que nós teríamos de fazer isso hoje de novo é porque a nossa geração é fisicamente mais fraca que a do passado. Eu preciso hoje de um trator para fazer o que os antigos faziam no muque, na mão.